Educação em debate. Como as escolas estão se preparando para as recentes reformas na educação brasileira? Quais as principais preocupações com as novas políticas educacionais? Uma conversa sobre as inquietações atuais da educação é o que o programa Outros Olhares de hoje apresenta. Fique com a gente, já estamos no ar. Nosso convidado de hoje é o professor aposentado da Unicamp e pós-doutor em Educação, Luiz Carlos de Freitas. Professor, seja bem-vindo aqui à TV Uno. Obrigada pela sua participação. Olá, Juliana. Olá, telespectadores da TV Uno. Uma satisfação estar aqui para trocarmos ideias sobre essas questões relativas às políticas educativas no nosso país. Tá certo, e principalmente nesse momento, professor, em que a gente está aí vendo a pauta da educação sendo muito discutida e muito debatida em vários âmbitos, né? É importante que a gente converse sobre isso. Nós temos as reformas em relação ao ensino médio, a nova BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. E como é que fica, ou o que é que muda na educação brasileira a partir desses novos movimentos? Veja, nós estamos já há algum tempo tomando o caminho das reformas educacionais no Brasil, que já foram ensaiadas especificamente nos Estados Unidos, foram ensaiadas em outros países, não é? Mesmo no Chile, aqui próximo da gente, em alguns lugares da Argentina também. Então, não há muita novidade, digamos assim, para quem está olhando o cenário mais geral, não há muita novidade nas implementações que estão sendo colocadas aqui como foco nas políticas educativas nossas, seja no nível da própria educação básica, seja ao nível da educação média, não é? Se não há novidades, professor, dá para se dizer que essas novas políticas, elas vêm para organizar, para dar um novo rumo, ou quando o senhor diz que não muda muita coisa, né? Alguns aspectos a gente sabe que as escolas terão que se adaptar, os educadores precisam se adaptar, né? O que é que vai ser necessário mudar? Então, estas políticas, não é, que vão agora ser mais enfaticamente postas em prática, porque, na verdade, elas já vêm sendo construídas há algum tempo, né? Elas só ganharam agora um formato mais definido e mais acelerado, vamos dizer assim, em alguns dos suas feições, né? Mas a base destas políticas é a padronização da educação. Certo. Né? Isso, convenhamos, não é nenhuma vantagem, não é? Quando você padroniza a educação, você, obviamente, vai diminuir a autonomia das escolas, diminuir a autonomia dos professores e, ao mesmo tempo, diminuir também a autonomia dos próprios estudantes, não é? Então, você tem aí um impacto que vai numa direção contrária àquela que nós estaríamos valorizando hoje, não é? Que é exatamente a inovação, a autonomia das escolas para criarem suas estratégias e mesmo a própria autonomia a ser desenvolvida nos estudantes, não é? Como pessoas que tomam decisões, que estão criando, não é? Os impactos, portanto, no campo da educação são preocupantes por conta dessa característica que é a padronização, não é? Ou seja, você constrói bases nacionais comuns, não é? Base nacional do ensino da educação infantil, da educação fundamental, base nacional da educação do ensino médio, não é? E tudo isso leva a uma padronização que, por mais que se diga que base não é currículo, não é? E que depois as escolas poderão fazer os seus currículos, etc., o fato é que estas bases serão avaliadas em larga escala, avaliações de larga escala censitárias, não é? no país. Ou seja, todo estudante, toda escola, ela entra nesse processo de avaliação. E o que vai dar base para a avaliação, né, a referência da avaliação,
são as bases nacionais e não os currículos específicos que as escolas possam inventar ou criar. Portanto, você tem um efeito de padronização gerado pelo fato que a avaliação dos estudantes ela é feita sobre aqueles objetivos previstos na base e não sobre os currículos que possam ser reinventados pelos estados e pelas escolas, não é? Então, tudo bem, base não é currículo, mas se a avaliação está feita a partir da base, certo. obviamente que a base vira currículo. Professor, mas o senhor já viu, pela sua experiência, pelos seus estudos, acontecer esse movimento em outros países. Como que se deu lá fora isso? Quais os impactos positivos e nem tão positivos assim de se ter uma base, por exemplo? Pois aí nós temos uma falácia interpretativa, não é, que é a seguinte. Dizem os adeptos dessa política que se eles alinharem, porque essa é a expressão, um alinhamento entre objetivos, avaliação, não é? E depois uma responsabilização das escolas, não é? Em função dos resultados que elas obtiveram, que pode ser punitivo ou pode ser de prêmio, não é? Se você produzir esse alinhamento, então a educação melhoraria, a qualidade melhoraria. No entanto, o que você observa, especialmente dentro dos Estados Unidos, depois de mais de 25 anos de utilização desta política de alinhamento, é que a educação americana está estagnada, não é? Tanto no PISA, como estagnada nas medições internas dela, não é? Gerando efeitos colaterais dramáticos, ou seja, o que se conseguiu de aumento de melhoria é pífio, quando inexistiu, e além disso você gerou uma série de outros efeitos colaterais. Por exemplo, as escolas pressionadas pela questão da avaliação, elas acabam pondo em prática uma enorme quantidade de simulados com os estudantes na tentativa de prepará-los, de ensiná-los a fazer provas. Isso retira o tempo de aprendizagem precioso das escolas, né, porque ele acaba investindo mais na preparação para sair bem na prova do que na própria aprendizagem em si, né? E, além disso, você gera uma pressão sobre o estudante que repercute até mesmo na sua saúde, né? Os pais americanos hoje estão seriamente preocupados com a pressão dos exames, né, sobre os estudantes hoje, né? Olha só, professora, mas no momento em que as escolas também são cobradas a cumprirem uma base e elas vão ser avaliadas por esse cumprimento, não seria lógico ou óbvio, talvez, que elas recebam uma estrutura e uma condição para que elas possam atingir esses objetivos, ou na prática não é bem assim? Então, isso seria verdadeiro se a orientação global dessas políticas fosse para fortalecer o ensino público. Mas não é. A ideia é você privatizar. A lógica dessas políticas, na realidade, implica em expor a escola pública como um local de péssima qualidade para justificar o crescimento de um mercado educacional em substituição, né? No caso do Chile, essas políticas geraram um mercado que atende mais de 50% da demanda do ensino básico, por exemplo, privatizada. Nos Estados Unidos isso está em torno de 10% mais ou menos, porque tem uma pressão grande dentro também de pais, estudantes e professores, né, contra a privatização também, mas isso é mais recente, né? Mas, veja, a ideia, portanto, é você caminhar na direção da privatização da educação. A padronização, que não significa você valorizar a escola pública e dar mais recursos para ela. Bom, aliás, você está vendo aí o movimento que aconteceu recentemente contra cortes na educação, né? Esse movimento, ele vai, por um lado, induzindo
a terceirização da escola pública para empresas, e na outra ponta ele vai gerando a ideia, que o governo atual já trabalha com ela, que é a ideia dos vouchers, ou seja, a ideia de você ter um valor que é repassado ao pai para que ele escolha a escola do seu filho, que pode ou não ser uma escola pública. Mas e aí onde é que fica, professor, o papel do Estado, quando a gente sabe que existe uma obrigação do Estado em fornecer uma educação de qualidade, né? Tem todo um aparato legal que diz, olha, o pai é obrigado a matricular o filho, o Estado estaria se eximindo no momento em que ele incentiva a privatização? Essa seria uma constatação muito simplória? Não, é exatamente isso. Ou seja, a ideia de transferir a educação para o mercado privado é a ideia de quem defende exatamente um Estado mínimo. Um Estado que não tenha mais responsabilidades desse tipo, não é? Com a educação, por exemplo. Não é? Isso vem desde os anos 50 nos Estados Unidos, sendo gestado. Não é? O Milton Friedman é um dos primeiros que escreveu sobre os vouchers, por exemplo, e ele era muito claro. O governo, na visão dele, diz, não tem que administrar escolas. Cabe ao governo financiá-las e deixar que o mercado privado conduza as escolas. Né? Porque também o que se entende que é a qualidade da educação. Nessa visão, a qualidade da educação ela é expressão de um mercado. Ou seja, só emerge qualidade quando você insere o hospital, a escola, a prisão, numa situação mercadológica, porque aí a própria concorrência vai gerando, não é, a qualidade. Essa é a ideia que está por trás dos vouchers. Mas aí a gente fala em projeto de sociedade, né, professor? Exato. Em algo muito mais amplo, muito mais amplo. Orientação de mecanismos internacionais, muitas vezes. É isso que está em jogo, nesse momento, com essas políticas. Essas políticas, inclusive, elas são defendidas por estes organismos internacionais também, que vão quase que empurrando os governos nessa direção. Né? Os governos têm até medo de criticar o PISA, por exemplo. Né? Então, veja, exatamente o que nós temos hoje é uma desresponsabilização do Estado, que ao padronizar, avaliar, deixa as escolas públicas sem ênfase na questão dos recursos a serem recebidos, por conta dessa ideia de que o mercado cuidaria melhor da educação do que o próprio governo. E com isso você tem, então, o acirramento dos processos de privatização. Né? Em termos de qualidade da educação, o que nós temos hoje é os vouchers, seja no Chile, seja nos Estados Unidos, não geraram melhor qualidade da educação e, como eu lhe adiantei antes, produziram uma série de efeitos colaterais. Não é? Ou seja, a ideia de que o pai escolhe a escola a partir de um voucher que ele recebe para pagá-la, no Chile significou o quê? Que não é o pai que escolhe a escola, na verdade, mas sim a escola escolhe o pai, porque é a escola que fixa o valor da matrícula. Certo. Então, o voucher tem um valor fixo. A escola tem uma mensalidade. O voucher não consegue pagar escolas de qualidade mais elevadas. Então, o pai se vê obrigado a gastar o voucher na escola que ele pode pagar, que nem sempre é de boa qualidade. Se ele quiser uma escola de maior qualidade, ele tem que complementar, né, que é a instância do copagamento. Ele recebe o voucher, põe mais um pouquinho, e aí então ele pode acessar uma escola melhor. Se ele quer uma maior ainda, ele põe mais um tanto para acessar. E você faz um degradê aí de qualidades no mercado, e fica assim mais ou menos como que celular você quer ou que celular você pode comprar. Né? Se você pode comprar um celular de ponta, você tem R$5.000 para comprar, você terá esse celular. Mas se você só tem R$500, bem... A gente já entra na questão aí da possibilidade do acesso, das questões financeiras, né? Claro. Da desigualdade você social. acaba aumentando a segregação.
não é? E que é o que essas políticas acabam fazendo. Né? Professor, daqui a pouquinho a gente segue conversando sobre esse assunto, nós vamos fazer uma pequena pausa. A seguir, nós continuamos falando sobre educação e vamos entrar também na questão do ensino domiciliar e seguir falando sobre a privatização da educação. Já já a gente está de volta. As dores crônicas atingem 37% dos brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor. O estudo ainda mostra que a maioria desta população é composta por mulheres, com idade média de 41 anos, que afirmam sentir dores fortes suficientes para atrapalhar as atividades cotidianas. Muitos brasileiros praticam a automedicação como forma de aliviar as dores, sem consultar previamente especialistas da área da saúde, o que pode causar complicações ou até mesmo piorar a situação do paciente. Com o objetivo de esclarecer o papel do farmacêutico na promoção do uso racional de medicamentos, Camila Agostini, em seu trabalho final do curso de farmácia, realizou uma pesquisa com pacientes portadores de dores crônicas no município de Chapecó. Foram entrevistadas 51 pessoas com o intuito de avaliar a adesão dos pacientes ao tratamento proposto e verificar se em algum momento recorreram à automedicação. O estudo identificou que a maioria utilizava de 2 a 3 remédios sem indicação médica ou farmacêutica. Diante desse contexto, a estudante percebeu a importância da atuação do profissional de farmácia no tratamento dos pacientes com dores crônicas. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade aponta que o Brasil é recordista mundial em automedicação. O estudo ainda mostra que 72% da população se medica por conta própria e 40% faz autodiagnósticos pela internet. Eu sou Alessandra Dias e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com o programa Outros Olhares, discutindo educação, e o nosso convidado de hoje é o professor da Unicamp, pós-doutor em educação, Luiz Carlos de Freitas. Professor, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no programa. A nossa pauta educação, ela é uma pauta ampla, mas alguns movimentos recentes aí fazem com que a gente pare um pouquinho para pensar, né? Existe um projeto de lei sendo discutido no momento, professor, que é a respeito da educação domiciliar. Eu gostaria da sua opinião sobre isso, os aspectos positivos e nem tão positivos assim também dessa movimentação. A questão do que se chama homeschooling, né, ou ensino domiciliar, ele está dentro do quadro geral de enfraquecimento da escola pública e da colocação da escola pública numa rota de privatização. Como é que nós temos aí, quais são os instrumentos para isso, né? A terceirização, vouchers, né, diretamente dado aos pais para que ele escolha a escola, e o ensino domiciliar, é o terceiro a terceira perna desse mecanismo privatizante, né? No caso específico do ensino domiciliar, você tem a conjunção de 2 fatores aí. Primeiro, há uma expectativa dos pais mais conservadores de garantir uma continuidade dos seus valores familiares, vamos dizer assim, nos seus filhos, né? Então, essa motivação pressiona para que os governos flexibilizem a ideia da obrigatoriedade de participação na escola, né? Ao mesmo tempo, essa visão conservadora, ela recebe um apoio também de vertentes privatizantes, porque isso cria um mercado, né? Imediatamente você tem a possibilidade de oferecer às famílias serviços privados de educação, né? Aí essa pergunta, no nosso entendimento, seriam
pessoas que iriam até as residências fornecer essa educação, ou os próprios pais organizariam um currículo? Como que se daria isso na prática, professor? Eu acho que de várias formas, né? De várias formas, vai depender aí muito de cada local, mas em geral o que você vai ter é o desenvolvimento de sistemas online ou materiais impressos, nas duas formas, mas tendente a ser online, que vão ser oferecidos às famílias. Porque, veja, a família, por mais que ela queira, ela não tem condição profissional de conduzir a formação das crianças. Ela vai precisar de suporte. Esse suporte pode ser dado como? Bem, por um professor Uber, né? Eu ligo lá, vamos, né? Um professor Uber, ou pela aquisição de materiais que ela coloca à disposição dos filhos. Nós estamos falando de ensino domiciliar, obviamente. O ensino domiciliar não é para as famílias mais pobres. As famílias mais pobres não têm tempo para gerenciar a formação dos seus filhos em casa. Isso é uma demanda de classe média alta, não é? Ou então já do andar de cima, vamos dizer assim, não é? Que quer, que tem elemento, tem poder aquisitivo para adquirir no mercado materiais ou então cursos online e tem condições para acompanhar os filhos em casa, não é? E, portanto, essa confluência, não é, de preservar valores conservadores, mais a vontade de desenvolver um mercado na área da educação privado, né, pressiona o Congresso para que ele aprove o projeto de lei. Além disso, você tem os problemas todos de você deixar o filho só em casa, né? Quando você diz isso, geralmente os conservadores argumentam que não, mas meu filho não fica só em casa, ele vai no clube, ele vai... Mas todos esses lugares colocados como alternativa à casa, na verdade é mais do mesmo, não é? Ou seja, não há aí a diversidade. Então você tem um efeito educativo muito grave nisso, que é a diminuição da tolerância ao outro, a diminuição da tolerância ao que é diverso, ao que é diferente daquilo que eu acredito ou sou. Não é? E isso, obviamente, do ponto de vista da qualidade social de um país, é complicado porque você está acirrando aí, não é? A intolerância. Uma espécie de fechamento, é como se eu colocasse o meu filho numa bolha. Uma bolha, não é? Porque mesmo que ele vá para outros espaços, eles são espaços em que ele vai ver mais do mesmo. Professor, isso a gente parte, essa sua colocação, parte do ponto de vista que a escola, ela não é um espaço apenas para ensinar lá o que está no currículo, ou enfim, as disciplinas, o conteúdo previsto. O convívio social, ele é parte dessa construção do indivíduo muito ativamente. Sem dúvida. A escola tem dentro dela relações. Né? Você não aprende só quando está dentro da sala de aula. Você aprende na sala de aula, você aprende no recreio, você aprende na forma como a escola é administrada. Né? Uma escola autoritária ensina os estudantes a serem autoritários, por exemplo, estudantes que estão em escolas militarizadas por aí. Eles estão vendo um modelo social autoritário, de controle. Não é? Mas outras escolas que sejam administradas mais democraticamente, o que você está ensinando aí? Uma relação mais democrática que é vivenciada naquela instituição. Então, conta sim muito o que acontece em termos de administração da escola, não é? Que relações estão acontecendo dentro de uma escola e o que é que nós estamos ensinando para a juventude levar para a sociedade, não é? Claro. Esse projeto de lei que está tramitando agora aqui no Brasil, ele também foi feito com base em modelos que acontecem em outros países de educação domiciliar, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Agora, a nossa legislação, professor, ela
ainda não está preparada para o ensino domiciliar, porque a gente ainda tem lá no Estatuto da Criança e do Adolescente a obrigação dos pais em matricular as crianças no ensino regular. Quando a gente fala em mudar essa lógica da educação, a gente teria que revisar toda a parte legal também, não é isso? É por isso que tem o projeto de lei que está tramitando na Câmara, né? Vai ter que fazer um ajuste em toda a legislação para romper esse dispositivo que obriga o pai a fazer a matrícula nas escolas, né? Vamos ter aí uma rodada boa de discussões. E você acredita que isso vai se tornar realidade aqui no Brasil? Vai ser permitido esse formato de educação ou ainda não devemos avançar muito nisso? A pressão é muito grande para que isso seja aceito, não é? Vamos torcer para que a gente não faça isso e vamos lutar para que isso não aconteça. Mas na situação que nós estamos presenciando hoje, com uma predominância da lógica da retirada de recursos da área de apoio às escolas públicas, né, em todos os níveis, né, e a pressão que vem ao lado com o beneplácito dos governos, né, para implantar esse tipo de medida, é uma batalha que não será fácil de ser vencida. Professor, o senhor como um estudioso da área da educação, o professor também mantém um blog que discute várias questões acerca da educação, né? A gente tem visto agora nesses últimos dias com muita frequência as manifestações em relação a cortes, os protestos em relação a cortes de verbas para a educação, destinadas para pesquisas, para a educação como um todo. Como é que o senhor vê essa movimentação toda? O que se quer e onde se quer chegar quando um governo estabelece políticas que reduzem o investimento em educação? Bem, eu acho que eu antecipei um pouco essa questão, não é? Quando você não acredita que o governo deva administrar escolas, o que se espera de governos que pensem assim é que eles retirem o apoio de recursos como um elemento de indução de privatização. Então, isso não é uma questão assim ingênua, não é? Ou seja, é que ficamos atrapalhados aqui no orçamento e não temos dinheiro, então estamos cortando, etc. Ou a verba está sendo mal administrada, como um dos O que está por trás disso é uma filosofia de entendimento do que seja a educação, não é? Ela deve ser, na visão do governo, deve ser uma atividade privada, na qual o governo não deveria investir diretamente, a não ser para constituir um mercado e para financiar um mercado, mas não para ele ter instituições, não é, sob sua responsabilidade, seja ao nível de municípios, de estados, ou ao nível do governo federal. Claro que no governo federal, como ele administra diretamente as universidades, isso aparece mais claramente aí nas universidades, né? Mas certamente vai aparecer também nas discussões de financiamento do governo federal em relação à educação pública fundamental, né? Agora, professor, o que acontece com a educação quando ela é privatizada, quando ela é retirada das mãos do Estado, né, como uma obrigação legal, e ela é terceirizada, ela é designada para o mercado? O que acontece? Várias coisas, né? Por exemplo, os americanos agora estão com o seguinte problema. Você coloca as escolas, estou falando de educação básica, hein, no mercado, e claro, o mercado age através de suas instituições próprias, ou seja, os fundos de aplicação, de compras, de ações, etc., eles também vão comprando escola, esses fundos. Agora eles estão com o seguinte problema. Os chineses compraram 20 escolas nos Estados Unidos. É investimento, né? Está no mercado,
Eu posso comprar. É um produto? Um clérigo turco tem uma cadeia americana de terceirizadas, charters eles chamam, 240 escolas nos Estados Unidos. O que está agora preocupando os americanos é, bom, mas que valores estão sendo ensinados nas escolas que os chineses compraram ou nas escolas que o clérigo turco comprou? O que vão ensinar para as nossas O que crianças? eles vão ensinar para as nossas crianças? Bom, então esse aí é uma consequência de você jogar as escolas dentro do mercado. O mercado tem regras, não é verdade? E uma delas é que quem pagar mais leva. Então você tem um fenômeno aí que é a da desnacionalização da formação da sua juventude. Isso tem que ser muito bem pensado. Quando você desnacionaliza a educação da sua própria juventude. Não é? Dá para se medir as consequências? Bem, ainda não temos não conheço nenhum estudo que tenha feito uma avaliação específica disso, mas você pode imaginar os problemas que aconteceriam aí. Por exemplo, de repente, se os Estados Unidos e a China não se entendem no futuro, com as cadeias de escolas americanas, não é, sendo administrada por fundos chineses, por exemplo. Não é? Quais as consequências disso? Não é? Ou mesmo no plano dos valores, não é? Como é que fica isso de desnacionalizar o controle da formação da sua própria juventude, não é? Num cenário preocupante de futuro mundial, não é? Enfim, essa é uma parte da questão, né? Mas você tem também o fato que quando você joga escolas, professores e estudantes no mercado, você substitui a ênfase na solidariedade pela ênfase na concorrência. Na disputa. Na disputa. Então você está assinalando para a sua juventude que é mais importante ele ir bem no exame externo do que de fato ele aprender a educação e os valores, né, educacionais. O importante ele é concorrer, ele ser o melhor da turma dele, ele ser a escola dele será a melhor de todas na região, né? E isso acelera a disputa entre os próprios jovens. Você passa um modelo de organização social que está baseado na disputa, na concorrência. Isso tem implicações do ponto de vista da formação dessas crianças, desses jovens, para a convivência social. E um modelo de sociedade futura. O modelo de sociedade que você está implantando é um modelo concorrencial, onde a solidariedade é colocada no segundo plano. Não é? E isso não pode ser bom. É muito preocupante isso que o professor está nos colocando, está nos trazendo. Agora, professor, para a gente se encaminhar para o encerramento aqui do programa, o que pode ser feito? Que reflexões podem ser feitas para a gente ainda ter uma esperança nos dias futuros acerca da educação? Então, essa é uma questão bastante complexa, né, para a gente examinar assim rapidamente, né? Mas veja, eu não acredito que nós possamos melhorar a educação se ela fora da ótica de que o ensino é público. Certo. Nós deveríamos fortalecer essa dimensão da educação como ensino público. Em segundo lugar, me parece que nós precisamos confiar nos nossos professores. Essa política de privatização, ela desconfia dos professores. Ela tira a autonomia dos professores em sala de aula, com bases nacionais que impedem, né, tudo vira objetivo a ser atingido e materiais impressos ou online, que será a tendência, né, pré-determinados, né, impedindo o próprio desenvolvimento autônomo das crianças, porque está tudo definido. Né? Então, o reverso disso é você ter uma referência nacional, não uma base nacional comum que define tudo, mas você ter uma referência nacional para as escolas e acreditar que os nossos professores, né, vão ter a autonomia e a capacidade de desenvolver isso, né, implementar isso nas suas escolas
tendo que para isso dar as condições necessárias de funcionamento das nossas escolas, não é? E investindo pesadamente na formação dos professores, não é? Sem esses elementos, não é? Aí você tem a questão salarial também no meio disso, não é? Ou seja, enquanto você não colocar a educação, não é, num patamar de remuneração respeitável, não é? Obviamente você vai ter problemas, não é? Então me parece que isso é uma receita, entre aspas, simples, não é? Que está aí há muito tempo já, não é? E que os governos recusam a implementar. Veja, por exemplo, uma atitude simples, que seria reduzir o número de alunos por professor em sala de aula, teria uma repercussão brutal na qualidade do ensino. Porque os nossos professores têm salas sobrecarregadas de estudantes. Com isso, eles não podem diversificar a atenção aos estudantes segundo as necessidades que eles demandam. Ele é obrigado a lançar ao mar aquele estudante que tem dificuldade, porque, claro, lá na frente vão dizer para ele o seguinte, quantos que você conseguiu, né, aprovar. E isso cria um mecanismo, a seleção por dentro na escola. Esses alunos vão sendo afastados, não é, às vezes, da própria escola. Não é? E nós vamos criando uma exclusão por dentro aí. Me parece, portanto, que redução do número de alunos em sala de aula seria uma medida muito mais eficaz do que você estar preocupado em fazer bases nacionais comuns, etc. e tal. Dar uma remuneração digna para os professores, não é? Formação não só inicial, porque ninguém sai pronto das universidades, isso é uma ilusão, mas você ter formação continuada, não é? Para esses professores, não é? Enfim, há uma série de medidas que são muito conhecidas, não é? Alguns países fazem uso delas, não é? E vão muito bem no PISA, como por exemplo a Finlândia, não é? E nós aqui preferimos copiar aquilo que tem dado mais problemas, não é? Para o desenvolvimento da educação. E, infelizmente, agora, pela via da privatização. Professor, esse assunto, a gente com certeza teria conteúdo e discussão aqui para muitas horas, mas infelizmente nós precisamos encerrar o programa e eu encerro aqui te agradecendo por essas provocações, por essas reflexões que o professor trouxe e a gente também espera que o programa tenha provocado esse pensar aí sobre a educação para quem também nos acompanha e nos assiste. Muito obrigada pela presença, professor. Obrigado a vocês. Até uma próxima, então. O programa Outros Olhares de hoje discutiu educação. A gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.